Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos a Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, mas que também aborda negócio e tecnologia de peito aberto. Hoje vamos conversar com Guilherme Gonzalez, meu sotaque espanhol aqui, meu FISC espanhol, que é especialista em Design System e que usou. Olha só, essa parte aqui a galera de design vai adorar. Ele usou uma IA para criar do zero, em apenas 5 dias, um design system real, escalável e personalizável. Parece headline, né, de venda de Hotmart, não? Ele fez tudo isso sem depender de um time inteiro de engenharia. Ele vai mostrar para a gente aqui quando você trata a IA como colaboradora, como uma parceira, como membro de um time, como sua assistente, e não só ferramenta, dá para construir sistemas de verdade com clareza e rapidez. Neste episódio também, vamos entender como que ele transformou ideias em componentes reais, lidou com tokens e variantes, documentou o processo e criou um método replicável que pode inspirar times no Brasil e no mundo. Então, esse episódio tem o selo aula, ok? Porque ele vai mostrar, ele vai ensinar como que ele fez e esse método que é replicável. Seja bem-vindo a Product Gurus, Guilherme Gonzalez. Tudo bem com você? Opa, muito bom. Obrigado aí, Paulo. Obrigado pelo convite. Tô bem sim. Tô animado de poder compartilhar um pouquinho disso aqui. Pô, o Richard falou que você é o maior especialista em Design System do Brasil, certo? Ele fala isso, muita gente, lá na época que surgiu os Design Systems aqui no mercado, 2017, 2018, teve algumas rixinhas das pessoas que estavam fazendo cursos, né? E eu só fui de isentão mesmo e saí pela tangente, falei assim, não vou entrar nessa briga, deixa o pau torar aí pra essas pessoas. Mas a real é que eu já trabalhei já trabalhei em 3 design systems grandes do mercado. Um deles, que para mim é uma das maiores referências de estrutura, que é o do Well Hub, né, o antigo Gympass. Quando eu trabalhei lá, a gente fundou ele desde o começo. E eu já vinha estudando design system. Se for para pegar de histórico mesmo, eu falo de design system, atomic design, coisas correlatas desde 2014, né? Então, surgiu em 2013, no livro do Atomic Design do Brad Frost. Em 2014 eu já estava falando sobre o assunto aqui no Brasil, né? Então não é algo que eu não estudei. Então, como eu falei no início, esse episódio é aula de Design System, é um episódio em que todo mundo que quiser trabalhar, entender Design System e principalmente IA, com IA, né? Esse é o episódio que tem que ouvir. Antes da gente começar a conversar com o Guilherme, recados. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, por favor. Tá assistindo pelo YouTube? Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente, porque eu e o Gui vamos ler os comentários, vamos responder eles também. E tem recado especial, porque esse é um episódio patrocinado com apoio da PM3. O futuro dos produtos digitais já começou e a inteligência artificial é parte do time. A PM3 acaba de lançar a formação em gestão de produtos de IA, um curso pensado para Product Managers que querem criar, delegar e inovar com mais inteligência. Muito além dos prompts, você vai aprender a liderar produtos baseados em IA, dominar temas como Machine Learning, Deep Learning e IA generativa e aplicar novas formas de discovery, experimentação e validação. Prepare-se para o mercado que mais cresce no mundo e torne-se o PM que lidera a transformação. Acesse o link aqui na descrição do episódio. Tem desconto, tem cupom é Product Gurus. Vai lá e garanta essa formação para você evoluir na carreira de produtos. Ô Gui, vamos começar do começo, né? Já diria o pensador. Você contou lá no LinkedIn, o link do artigo, o post do Gui está na descrição aqui, caso você queira, que está ouvindo a gente, queira ir lá ler. Você contou que começou o Design System
com a IA lá, pedindo apenas um botão. Ou seja, você foi o stakeholder, né? É apenas um botão. Por que esse ponto de partida simples foi tão importante? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro dar uma contextualizada por que eu cheguei nessa necessidade. Ó. Primeiro que Design System é uma coisa muito complexa. Quando a gente vai tentar explicar para a IA, a IA ela entende as coisas de forma muito, vamos dizer assim, pragmática. Ela recebe a informação, ela entende o que existe e ela replica o que ela consegue entender daquilo que existe. Né? Então eu vou compartilhar a tela para mostrar a primeira versão que eu tentei fazer de um DS usando o V0, né? Deixa eu só achar ela aqui, porque a primeira versão que eu fiz foi justamente o meu primeiro fracasso. E eu falo por que fracasso porque foram vários testes, várias ideias, várias tentativas até chegar em alguma coisa que realmente replicava e representava o que eu queria mostrar. A primeira versão que eu fiz foi essa aqui, que foi, na sua essência, uma primeira tentativa. Eu fiz isso, acho que deve ter data aqui de quando eu mandei o primeiro comentário. Não sei se ele mostra, acho que não. Mas foi, acho que ali por final de fevereiro, mais ou menos, que eu fiz o meu primeiro teste. Vou fazer um DS. Claro que tem uma questão importante, né? Eu já conheço muito sobre Design System. Então, é muito mais fácil para eu conseguir decupar o que eu queria pedir. E aí eu pedi aqui para ele, né? Mandei um prompt em inglês ainda, porque o V0 ainda funcionava mais em inglês na época. Cria uma página de documentação de um Design System com uma barra lateral de navegação, que vai ter uma área de conteúdo que vai seguir essa estrutura. Aí eu expliquei, eu quero uma estrutura de um header, o sidebar, quero uma área de conteúdo principal, onde eu vou explicar quem é o componente, eu quero um status desse componente. Eu fui muito literal inicialmente, para entender o que ele ia construir para mim. E se você olhar para isso aqui, você fala assim, isso aqui parece um Design System. Pô, tá aqui o componente, tem a estrutura, ele me mostra uma documentaçãozinha do componente, deixa eu mostrar ele em tela cheia aqui. Aí ele mostra aqui um componente para mim, mostra os elementos, ele mostra, eu podia abrir alguns botões, alguns elementos, né? Não todos, porque ele não cria todos de primeira. Vou voltar pro V0 aqui, que aqui está mais garantido. Então ele cria aqui alguns elementos, mostra para mim algumas coisas funcionando. E num primeiro ver, fala assim, nossa, legal, ele cria um Design System para mim. Só que como eu sei exatamente o que eu quero do outro lado, que é a tecnologia, eu fui olhar no código e eu vi que, na verdade, o que ele fez foi um monte de página que dá para ver aqui. Eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar direito na tela, mas ele criou um monte de páginas, mas ele não separou o que é mais importante no Design System, que são os componentes, que é o que o desenvolvedor vai usar lá na frente. Então ele criou uma página de botões, mas ele não criou o componente do botão, ele criou uma página cheia de botões. Então o desenvolvedor teria que vir nessa página, tentar achar o botão que ele quer, não ia ser funcional na prática, né? Então a minha primeira versão foi um fracasso. Eu falei assim, então vamos pensar diferente. Como que eu penso de uma forma que eu peça algo para a IA que faça sentido? E aí meu primeiro teste semi-funcional, cadê ele aqui? Não foi esse aqui, foi aqui, um botão reusável que eu solicitei para ele aqui. Aí eu já trabalhando com outras ideias, né, eu falei assim, eu quero que você seja um especialista em sistemas de design escaláveis, o seu objeto, aí trazendo aquele conceito do prompt, que eu dou para ele um papel, né? Eu falo para ele, você tem que ser um especialista, que vai ter que replicar um conhecimento. E eu queria que ele construísse para mim um botão base que fosse reutilizável. E aí eu passei algumas premissas, né? O botão será o primeiro componente do sistema, ele tem que incluir variações de estado, a estrutura dele tem que ser de tokens desacoplados de estilo, cor, tipografia, raio de borda, com base em um arquivo de tokens, em JSON, um JSON simples que ele pudesse usar, e pensasse também como que ele ia estruturar o componente. E aí ele montou para mim aqui uma base de tokens, eu mandei o exemplo para ele de tokens que eu queria, e gerar um único componente geral. O V0 trabalhou como uma IA, aqui nessa primeira versão, e ele trouxe algumas coisas que foram mais próximas do que eu queria.
O componente, aqui ele já separou. Ele me trouxe o componente do botão, o componente dos tipos do botão, o TypeScript do botão. Ele trouxe o JSON dos tokens, todos estruturadinhos, todos separadinhos do jeito que eu queria. Então eu percebi que a IA, ela funciona de uma forma mais relacionada ao como eu peço as coisas do que exatamente o que eu peço. Uma coisa é falar, eu quero um design system. Outra coisa, eu quero um botão estruturado que siga as melhores práticas de desenvolvimento front-end e que traga a parte de tokenização de design e outros aspectos que eu quisesse explicar. Aí aqui eu construí, depois de algumas tentativas, né, aqui eu acho que eu fiz só... eu só fiz uma versão, na verdade, esse aqui foi direto à entrega, que é só o meu primeiro teste. Lembrando, o V0 eu estava usando no modo gratuito, tá? Nessa época. Então, ele tinha limitação de quantos pedidos eu podia fazer por dia, acho que eram 10 pedidos, e eu falei assim, eu só vou testar para ver até onde ele vai. Eu ainda não tinha uma aplicação prática para ele. Foi então que eu falei, bom, então eu já sei que eu não posso pedir um design system, eu tenho que pedir os componentes, e como que eu vou pedir isso? E aí vem o derradeiro teste, que é o que eu apresentei lá no meu artigo. Aí, pegando a mesma base de estratégia, eu montei lá com ele, pedi para ele gerar o primeiro botão. Aí eu falei, legal, gera o botão. Aí no artigo eu até explico, esse aqui é uma cópia do chat, eu perdi o original, mas dá para mostrar aqui mais ou menos como foi a construção. Eu falei, me gera um botão, depois eu me gera os inputs de texto. Aí eu fui gerando, cadê aqui em cima? Eu pedi para ele gerar os inputs de texto, todo seguindo um padrão. E aí, no código, eu fui vendo que eu fui gerando o que eu queria, porque ele gerou as páginas que eu estava mostrando ali, mas ele também gerou os componentes do Design System desacoplados, prontos para serem reutilizados por um desenvolvedor. E aí uma coisa que eu pedi para ele, eu usei um cara chamado Untitled UI, que é esse carinha aqui, é um Design System de Figma, pronto. Né? Ele tem uma versão gratuita que funciona relativamente bem. Aí é só pegar esse cara aqui, esse aqui é o preview deles, né? Aí se eu quiser eu posso fazer uma cópia dele. Como é que faz? Cadê a cópia? Cadê? O Figma mudou isso recente, agora eu não lembro mais como é que faz uma cópia dele. Bom, mas isso aqui na verdade é relevante, eu não preciso mostrar. O Figma ele gera as variáveis dentro dele mesmo, né? E aí eu gerei, deixa eu abrir o meu Figma, vai ser mais fácil de mostrar. Eu estava nesse arquivo do Figma, que era do Untitled UI. Eu tenho as variáveis do arquivo deles, né, que você compra o design system deles, acho que é $99, baixa dentro do seu arquivo do Figma, e ele te traz todos os componentes e as variáveis do Figma. Aí eu usei esse plugin Variables to JSON, que ele exporta as variáveis do Figma em um formato legível pela IA, por qualquer ferramenta de código, né? Não precisa nem ser uma IA. E aí eu mandei ele pegar essas variáveis e aplicar aqui. Então ele gerou para mim toda a estrutura que eu precisava, sem eu precisar de um trabalho braçal ali. Porque aí com isso aqui eu mandei para a IA e ele simplesmente pegou, gerou todos os componentes que eu tinha aqui. Eu virei e falei assim, agora você vai pegar isso aqui para mim e vai transformar esse mesmo arquivo em um... Aí dá para ver aqui, ó. Ele trouxe todas as cores, todos os elementos que estavam naquele Figma. E a IA simplesmente pegou e transformou ele em vários tokens separados em TypeScript, seguindo o mesmo padrão que está lá, e aplicou nos meus componentes que estão aqui. A IA simplesmente fez todo o trabalho que um desenvolvedor faria, sendo guiada para esse processo. Mas por que, aí respondendo a sua pergunta inicial, por que foi importante pedir por um botão? Porque se eu não tivesse pedido por um botão, eu ia ficar tentando resolver o problema indo para a documentação e não
pensando como um desenvolvedor. Porque o desenvolvedor ele precisa do componente do botão, ele não precisa de mais nada ali. Ele não precisa de documentação. Para ele começar a trabalhar, primeiro ele precisa de um botão. Depois ele vai desenvolver a documentação em cima daquele botão de como usar, qual que é o melhor jeito, qual que é a melhor prática, e por aí vai. Então, basicamente, tentando responder só essa pergunta, foi essa pequena microaula aqui de como trabalhar com o assunto. E já que a gente está aproveitando essa microaula agora, aqui, que você compartilhou a tela e tal, e você mostrou, né? Você mostrou... Qual que é aquela primeira ferramenta, Gui, que você... V0.dev. V0.dev, e aí você usou um do Figma, né? Isso. Eu usei um design system pronto do Figma e joguei lá para fazer assim, agora transforma o componente de código que você fez em um componente igual ao do Figma que eu tinha aqui. E aí eu acho que vem... Agora que a gente está saindo um pouco do hype, né, das IAs e tal, a gente começa a ver assuntos e temas que tem que ser visto, né? Porque IA não é simplesmente vai fazendo, vai colocando ali e tal. Como que foi o processo de extrair esses tokens, usar esses tokens via plugin, converter em JSON com prompts? Quais ajustes que você precisou fazer manualmente? Acho que, porque assim, quando a gente vê, porque não sei se você acompanha o LinkedIn, Gui. Acompanho um pouco, mas é meio difícil. E pelo que você mostrou agora, teve um trabalho ali seu, manual, ali, de tipo, de dar contexto para a IA, de explicar um pouco a maneira que você queria, o que é o Design System, o que ela precisava fazer. Porque hoje em dia a gente abre o LinkedIn e o feed está lotado de prints do N8N, do fluxo, ou prints de algo já bem bonito e a pessoa fala, comente aqui, eu quero que eu te mando o meu prompt para você conseguir fazer, ou para você ter o mesmo workflow, etc. Então, acho que essa pergunta de como foi esse processo para converter em JSON, usar os prompts, quais foram os ajustes que você precisou fazer manual, acho que é bem importante até para a gente trazer um pouco mais de vida real, que não é simplesmente você chegar e falar assim, ô GPT, me faz um botão. Não, né? Tem toda uma paciência, né? Que eu não tenho, por exemplo. Então, no primeiro erro, eu já ia falar, porra, você é burro, Iá. Caramba, você não tá entendendo o que eu quero? Como que foi esse processo todo de token e estrutura? Eu acho que muito vem daqui da minha bagagem de saber o que é construir um design system, né? Vou trazer um pouquinho da história. O primeiro design system que eu fiz, ele foi um fracasso de componentes, mas foi onde eu aprendi que o verdadeiro poder de fazer um design system não está em você ter os componentes, e sim em ter tokens bem estruturados, porque são os tokens que na verdade regem o visual. Se o botão vai ser em JavaScript, TypeScript, se ele vai ser feito em Python, se ele vai ser em HTML, na verdade isso tudo é meio irrelevante para o visual, para a parte de design, porque o que define se ele vai usar a cor que eu quero, se ele vai ter o espaçamento que eu quero, se ele vai ter a fonte que eu quero, são os tokens. Então, o que a primeira premissa que eu assumi? Eu não vou me importar com qual é a entrega inicial da IA, porque eu sei que eu vou formatar ela depois. Eu só preciso que ele me traga os componentes reutilizáveis em código do jeito que eu preciso que eles sejam, usando as premissas de front-end, que eu preciso dos componentes separadinhos em pastas, em arquivos isolados, para que eu consiga reaproveitar eles depois. Essa foi a primeira premissa que eu assumi. Então, foi o que está escrito até no arquivo do V0 lá. Quando eu faço o primeiro pedido dos botões, eu falei, eu quero que os botões sigam essas premissas de boas práticas. Não estou nem pedindo algo mirabolante para ela. Estou falando assim, só quero seguir boas práticas. Não quero que você me entregue uma maçaroca de componentes num arquivo de JavaScript e falar assim, pronto, tá aqui o seu layout. Porque o layout eu entendo que ela pudesse me entregar. Mas, funcionalmente, o que eu preciso que ele faça, na verdade, é separar os componentes ali. Então, assim, foi uma primeira premissa. Eu já sabia que eu não ia me importar com a primeira entrega desde que ele me trouxesse os componentes separados. E aí a segunda premissa que eu assumi os tokens, eu precisava de uma fonte confiável que eu pudesse me basear na realidade, para comparar o que ele entregou com o que
com o que é feito e existe ali numa versão do arquivo do Figma. Por coincidência, eu estava trabalhando na Simpla na época, no começo do ano, e eu estava justamente trabalhando junto com o time que estava fazendo esse Design System, e a gente tinha acabado de comprar esse Untitled UI. Então eu tinha a referência visual do arquivo do Figma muito clara na minha frente, eu sabia o que usar. E aí, por terceiro, usar plugins para poder exportar é uma coisa que eu já sabia fazer de mais tempo atrás. Eu tinha trabalhado em uma empresa gringa, fazendo um design system robusto para eles, que era multitema, multimarca, um monte de coisa. E a única coisa que a gente tinha de referência de trabalhar com o time de desenvolvimento, porque era um time terceirizado e a gente não tinha contato com eles, é que eu tinha que entregar um JSON. Então eu já tinha passado por um trabalho prévio de estudar qual era o melhor plugin do Figma que exportava o JSON que eu precisava. Então, assim, foram algumas coisas de histórico pessoal, referência mesmo de estudo que me ajudaram a trazer e chegar ali sabendo exatamente o que eu precisava. Mas não vou te falar que, assim, nossa, foi um trabalho de um estudo prévio gigantesco. Não, eu só testei vários plugins e encontrei qual que entregava o JSON mais assertivo que eu precisava. Que não ignorava, por exemplo, coleções diferentes, que criava o alias, né, no JSON. Se eu tinha ali uma cor primitiva e eu queria reutilizar ela lá na frente, eu queria que ele me falasse que aquilo era uma cor referenciada ao primitivo, e não que ele criasse um JSON com duas cores dentro do arquivo sem necessidade nenhuma, porque ia ser duas cores iguais. Então, algumas lógicas que eu sabia o que precisava para entregar para o desenvolvedor naquela época e que eram úteis aqui para mim também, que eu sabia que no final a IA ia depender um pouco disso. E eu acho que o principal é ter estudado sobre Design System de forma geral, saber o que é a documentação. Eu vejo muita gente, uma das coisas que eu falava muito quando eu cheguei a dar um curso de Design System uns anos atrás, e eu sempre chocava os alunos quando eu falava assim, Design System é um produto com nome de design, mas ele não é do designer, ele é do desenvolvedor. Ele é de tecnologia, ele é exclusivamente uma coisa da tecnologia. O designer se apropriou desse nome e começou a chamar a biblioteca do Figma de Design System porque quis, porque nunca foi. A biblioteca do Figma é só um arquivo de referência visual, ele é um style guide. A gente pode criar, assim como eu posso criar 10 protótipos para justamente economizar tempo de esforço e encontrar a resposta certa, a mesma coisa é a biblioteca. A biblioteca eu posso jogar fora quantas vezes eu quiser e começar novas bibliotecas o tempo todo, mas quando eu passo por código, começo a gastar dinheiro, começo a gastar tempo e hora do desenvolvedor para fazer aquilo. Né? E a gente acaba ignorando esse fato e fala assim, designer tem que se preocupar com o design system e saber o processo todo. Então, aí o meu pezinho também meio maluco de ser um cara que põe o pé ali dentro da tecnologia só pra ver se eu consigo entrar na piscina. Eu não consigo, eu já tentei, eu sei que eu não consigo ser um desenvolvedor 100%, mas também não consigo ficar totalmente fora ali da piscininha. Aí eu falo que eu sou o desenvolvedor da piscininha de criança. Uma coisa que chama a atenção é que você conseguiu criar o Design System em 5 dias. Isso já chama a atenção, já seria um título, um baita título de curso. Crie seu Design System em 5 dias, tá? Design System de júnior a sênior em 5 dias. Porra, Gui, você tá perdendo... Nossa, Gui, você tá deixando dinheiro na mesa. Mas tem esse ponto da velocidade, né? Qualidade versus velocidade. A gente tá com a IA e toda vez que a gente fala de IA, ferramenta de IA, acho que todo argumento que eu ouço do pessoal de tecnologia é velocidade. Não, porque a IA aumentou a velocidade do time. Não, porque a IA pode aumentar a velocidade. Mas e a qualidade? Como que você garantiu, ou como garantir que essa velocidade não impacte a qualidade ou a coesão dos componentes? Acho que o principal é saber pedir as coisas para IA. Que aquela história de engenharia de prompt que o pessoal, você até comentou, né, que o pessoal, você entra lá e tem sempre alguém vendendo me mande eu quero que eu te mando o meu prompt que vai fazer você entregar café via drone na casa da sua namorada, sei lá, alguma coisa do tipo. É uma lógica que eu entendo, mas a IA ela ainda é uma coisa muito complexa inicialmente. Eu participo de várias comunidades sobre IA, como usar, e o que eu mais percebo o meu prompt não necessariamente funciona para você
porque sempre tem uma bagagem pessoal que leva a você escrever um prompt de uma certa forma. Às vezes algo que você pede ou que você deixa de pedir está atrelado ao que você sabe ou que você faria por conta própria sem ajuda da IA. Né? Eu falo que eu tento trabalhar junto com a IA e hoje eu estou na Ingress com o foco em trabalhar com IA no dia a dia. Eu sempre tento usar a IA como um estagiário. Ela é meu estagiário que não sabe nada. Quem tem que dizer para ela o que ela tem que saber sou eu. Ela pode me dizer coisas que eu não sei. Assim como um estagiário poderia fazer isso. Olha, isso aqui é a melhor forma de fazer de acordo com as melhores práticas, com o que eu li, com o que for. Mas eu não posso deixar a IA tomar a decisão 100% sozinha. Tá rolando aí um artigo recente falando que 70% das tarefas entregues para a IA estão falhando e é por isso que a IA em si talvez não seja exatamente a resposta final como a gente imagina. Mas isso é óbvio, porque as pessoas estão imaginando que a IA ela vai simplesmente ser autônoma o suficiente para tomar decisões e entregar tudo que o ser humano é capaz de fazer. Mas é mentira. A gente sabe que a IA depende de comandos, ela depende de um plano de ação. Eu não posso simplesmente delegar 100% e falar, IA, resolve para mim. Se fosse assim, sei lá, eu estou usando o Cloud aqui para desenvolver um software, eu simplesmente ia mandar um PRD na mão do Cloud e falar, desenvolve aí para mim. E eu sei que não é o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que a IA vai travar e eu vou ter que começar do zero. Eu tenho feito muito o esforço de trabalhar pensando... eu tenho um projeto pessoal, bobagem minha, assim, que é só para poder gastar tempo e esforço de estudos, onde eu quero criar um tabletop de RPG. Eu falo que é uma ferramenta web para jogar e falar assim, eu vou testar isso aqui, e eu não consegui fazer nenhuma funcional até agora. Eu tô há 6 meses fazendo com IA, já joguei fora umas 15 versões diferentes, comecei, parei, abandonei, comecei, parei, abandonei, montei protótipo, montei versão front-end, versão com back-end. Por que eu abandono? Porque eu sei que, na verdade, o que eu tô fazendo ali não é construir a ferramenta. Eu tô testando qual é o limite da IA como ferramenta para construir aquilo. Que se eu quisesse construir, obviamente eu chamava um desenvolvedor e falava, vamos fazer, e em 3 meses o que eu já tenho de ideias já estava na mesa. Mas eu tô usando a IA para entender qual é o limite que ela chega. Até onde ela consegue fazer sozinha, até onde ela não consegue. E eu tenho feito isso muito, e foi o mesmo experimento que eu fiz com design system. Eu peguei e fui experimentando, encontrando ali os caminhos, mas baseado o quê? Nas minhas premissas pessoais. Se eu chegasse e fizesse esse curso que você falou, o que ia acontecer? Todo mundo ia se frustrar. Porque eles iam comprar o meu curso, iam pegar os meus prompts, jogar lá e não iam conseguir desenrolar. Assim como eu vi muita gente comprar curso de design system, de grandes referências no mercado, comprou, pegou, virou pra mim e pediu uma mentoria. Falou, cara, me ajuda aqui porque eu não tô conseguindo desenrolar o design system. Porque acontece, é inevitável. Precisa de uma base pessoal de estudo. A IA é só mais um motor de ferramentas. E é só isso. Uma coisa que eu tenho falado sempre, Gui, é que as pessoas ainda não entenderam que, assim como na vida, o que funcionou para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. O contexto de um é diferente do outro. Então, a gente vê bastante no dia a dia, né? A empresa X... Trabalhei na empresa X, eu vou usar um exemplo aqui bem... Mas que a gente está acostumado a ouvir. Trabalhei na empresa X, lá é muito ruim, tal. E aí você vai conversar com outra pessoa que trabalhou na mesma empresa, essa pessoa vai falar, não, eu gostei, foi legal, me ajudou, me desenvolveu, não sei o que, eu aprendi. Então, o mesmo lugar, duas experiências diferentes. Então, isso serve também para os conteúdos, não é porque a gente vê no LinkedIn ou nos eventos, palestras bonitas, que não... vou falar um negócio aqui, a galera vai me odiar, mas a maioria das palestras em eventos, elas têm um storytelling criado para poder mostrar de uma maneira bonita e agradável, mas no dia a dia
É muito top-down, é muita war room, é muita pessoa, tipo, trabalhar 15 horas. A mesma coisa com IA. O prompt que você usa no GPT, se você copiar e colar no Gemini, ele não funciona. Se você colar no Cloud, ele não funciona. Por quê? Porque são, apesar de ser no mesmo segmento, digamos assim, de ferramentas de IA, são modelos treinados de maneiras diferentes. Então, também as pessoas precisam entender isso. E aí tem um ponto que eu acho que entra na parte de pragmatismo, o Gui. Como que... E aí, se você puder compartilhar a tela e mostrar e tal, como que você estruturou seus prompts para tornar essa IA inteligente, eficiente e evitar vieses ou resultados genéricos. Porque tem isso, né? Porque a IA já vem com vieses. Não tem essa de não tem vieses na IA. Elas têm. Então, como que você estruturou? Eu escrevi esse aqui, tá no meu LinkedIn, e depois o link pode ficar aí também na descrição. De como não ser refém das IAs. Minha lógica é como que eu consigo trabalhar com a IA, com o vibe coding de forma geral, mas não me tornar um refém, não me tornar alguém dependente da IA como estrutura. Aqui eu traduzi em 10 lições pessoais, né, que desde que eu comecei a estudar, usar e pensar com isso. Primeiro passo é pensar que a IA ela não substitui a clareza. Né? Por que eu consegui fazer um design system funcional? E ainda tem outro exemplo de design system que eu ainda não mostrei aqui, que é um mais profissional ainda do que aquele do V0. A IA, ela só resolve as coisas que ela já sabe resolver. Ela não vai resolver coisas que eu tenho a referência que está na minha cabeça. Então eu preciso conseguir trazer a clareza para o prompt. Então, por exemplo, a base eu falei aqui, né, e acho que para pensando como um podcast de produto, trazer um PRD muito simples, definido, com estrutura de banco pensada, com a lógica de navegação, trazendo todos os requisitos do produto mesmo, né? Estruturado, trazer vários arquivos em Markdown, bem explicativos, e jogar isso para a IA, vai trazer toda a clareza que a IA precisa. Quanto mais claro, mais bem estruturado o que a gente pede, melhor vai ser a solução. Também, uma das coisas que eu comecei a perceber é que a IA, ela não é a melhor forma de começar as coisas do zero. Ela não é chegar na IA e falar assim, desenvolve um software para mim, que vai fazer isso, 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 isso. Ela não vai fazer. Ela vai travar, vai encontrar um monte de barreira, porque não é o foco da IA. Os wrappers, como o V0, o Bolt, até conseguem ali minimamente trazer alguma coisa, mas eles também travam em algum aspecto. A IA, ela manda muito bem se você pega e manda aquilo muito claro e muito documentado do que você quer desde o começo, e você vai evoluindo aquilo. Então, a minha lógica do botão foi porque eu percebi que se eu mandar uma coisa pequena, ela me devolve uma coisa pequena bem feita. Se eu mando uma coisa grande, ela me devolve uma coisa grande toda torta. Tanto que aquele meu primeiro design system que ela fez ficou todo torto e tá tudo bem. Ali era teste, era pra isso. Mas se fosse pra um projeto real, tivesse prazo, tivesse deadline, tivesse cobrança em cima de mim, eu não poderia mandar algo grande e falar assim, entrega pra mim. Agora se eu cria um botão, usando as melhores práticas, fazendo isso, aí ela resolve, né? Tipo, e a IA, ela vai melhorando conforme você vai ensinando ela a usar, né? A gente sabe que ela aprende com o comportamento de quem usa. Então, uma das coisas que eu tenho feito bastante é nos meus prompts e a minha forma de me comunicar com a IA é sempre trazer aquela coisa pragmática, do tipo, olha, o que você entregou não foi suficiente, aí eu tento explicar o que não ficou bom, tento corrigir, tento dar caminhos, tento propor ideias, eu trabalho junto com a IA. Eu não falo, tipo, não ficou bom, resolve aí. Porque muita gente eu sei que tem feito isso. Eu vejo gente que vai lá, vem e fala assim, eu não consigo desenvolver alguma coisa no V0, no Replit, ou no Bolt, ou no que for. Aí, por que você não consegue? Porque chega uma hora que ela trava. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu vou ver o que a pessoa manda, ela, não ficou bom, faz de novo. Esse é o prompt da pessoa. Não ficou bom, faz de novo.
A IA não tem nem ponto de partida para ela tomar uma decisão ali em cima. Ela simplesmente vai pegar e refazer de qualquer forma. E aí começa a entortar mais ainda o projeto. A lógica, né, de sempre pedir e trazer documentações, né? Eu acho que o que eu mais tenho percebido por exemplo, você vai ter uma stack de tecnologia por trás, aí vem agora para poder mostrar o meu outro projeto de design system. Uma das ferramentas mais comuns dos desenvolvedores hoje é o Storybook, para fazer design system. Ele é uma ferramenta robusta, de mercado, funcional. Só que ele é gigante, tem um monte de plugins, add-ons, coisas que você pode colocar para deixar ele mais eficaz e mais robusto. Aí eu pensei comigo, e se eu pedir para a IA construir um design system para mim no Storybook? Já começar a partir do Storybook. Só que para fazer isso, qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu não posso simplesmente pedir um design system. E nem posso começar, me construir um botão. Eu preciso começar pela stack de tecnologia. Então o que eu fiz? Eu peguei, fui atrás de toda a documentação, baixei toda a documentação dos caras, do Storybook, baixei tudo em arquivos MD, peguei e coloquei aqui eu estou usando bastante o Cloud Code, né, que é direto no terminal. Baixei toda a documentação em MD, mandei em Markdown dentro do Cloud Code, que deixa eu só compartilhar agora aqui de novo. Mandei tudo e falei assim, desenvolve um design system para mim com 4 componentes e trazendo as melhores práticas de documentação, design e front-end dentro do Storybook. E mandei toda a documentação junto, né, do que eu queria partir. E ele trouxe. Eu demorei algum tempinho de configuração, ele vai e volta, corrige. Não dá para mostrar o histórico, porque infelizmente ele não guarda nesse histórico, né? Não é igual ao V0. Mas eu consegui construir. Isso aqui tudo foi feito usando o Storybook. Todas as decisões, todos os add-ons que ele trouxe aqui, para tamanho de tela, para poder mostrar espaçamentos, eu simplesmente pedi para ele trazer as melhores práticas e os melhores add-ons possíveis. Expliquei o que eu queria, quais eu queria. Falei que eu queria bastante sobre usabilidade, então ele trouxe aqui um plugin de acessibilidade que traz ali algumas estruturas, né? Trouxe todos os meus exemplos, os meus tokens que eu queria. Aí aqui, na prática com vocês, eu vou pegar e vou mandar aquele JSON e falar para ele corrigir os tokens com aquele JSON. Ao vivo, hein? Ao vivo. Vai ser ao vivo. Pode dar errado? Pode dar errado, mas a gente deixa dar errado mesmo. Editor, não corta se der erro, hein? Não corta. Vamos lá. Viu aqui, né? Ele já apareceu aqui. Não dá para compartilhar as duas telas, mas aqui embaixo, deixa eu só mostrar como é que eu posso fazer. Eu tenho uma ideia melhor. Eu vou mostrar ele separado aqui junto com o Cloud Code. Cadê? Aqui. Eu tô com ele no meu terminal. Ele é uma pasta local no meu computador. Tá aqui no GitHub. Ele é essa pastinha de Design System. Ele foi todo feito pelo Cloud Code. O Cloud Code é esse carinha aqui, que roda ali no terminal. Eu posso mandar prompts para ele, mas eu não tenho, por exemplo, ferramentas como mandar anexo. Então, para trabalhar é muito mais linguagem natural e paciência, porque ele vai dar umas travadas e problemas em alguns momentos. Porém, eu já conversei com alguns desenvolvedores e o código do Cloud é realmente muito fiel e real. Ele é muito acima da qualidade dos outros códigos que a gente vê por aí. Ele quase passa como um código feito por um humano com altas habilidades, assim, é bem, bem bacana, assim, o feedback que eu recebi sobre isso. Então eu comecei a usar bastante ele como ferramenta. Então eu vou pegar aqui aquele meu... cadê aquele meu... Estamos vendo aqui é aquele meu JSON que eu exportei do Figma. Eu vou simplesmente pegar esse cara, eu vou colar ele aqui, mas antes eu vou explicar o que eu quero.
Quero que você revise todos os meus tokens do Storybook e aplique corrigido com os tokens desse JSON. Escrevi JSON errado. E aí eu simplesmente vou colar todo esse meu JSON aqui. Ele demora um pouquinho, que é o terminal. Não foi feito para copiar e colar texto. Tá demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, mas ele vai. Mas aí, aqui também o JSON é gigantesco, né? Olha o tamanho do JSON que eu mandei, né? Rola. Vai demorar um tiquinho, mas não tem problema. Aqui o objetivo é fazer uma correção, certo? Tá. Então o objetivo é... Então o prompt em si não é tão rebuscado, né? É apenas você tá pedindo e dando não é um parâmetro, mas um exemplo de como ele tem que fazer, né? Exato. Aqui, ó, ele copiou aqui, ó, 14 mil linhas de código copiadas. É um JSON bem robusto. Eu não sei nem se ele vai aceitar, de tão grande que tá, mas vamos ver. Mandei, vamos ver o que ele vai fazer. Tecnicamente a IA lê 14 mil linhas em alguns milissegundos, né? Então é muito mais fácil do que a gente. Isso, né? E outra, se der erro, a gente encontrou o limite de JSON do Cloud Code, com certeza. Mas acho que não vai dar erro, não. Pelo jeito que ele vai demorar para ler ali o tempo natural, 23 segundos. Já foi. Né? Aí, ó, vou revisar e aplicar os tokens do Storybook com base no JSON fornecido. Primeiro, deixe-me entender a estrutura atual e criar um plano de ação. Esse é o legal do Cloud Code, porque ele é bem didático. Eu falo que se alguém quer aprender a desenvolver um software, você pode pedir um Cloud Code e vai tipo, eu quero que você me ensine a fazer tal coisa. Ele vai fazendo no terminal e vai te ensinando a fazer também na prática. Porque ele faz, ele valida e depois ele valida o que você fez. Eu tenho usado ele bastante para fazer meus testes. Tem sido uma ferramenta bem robusta e que entrega alguma coisa funcional, sabe? Já está acessando aqui os códigos, já está mexendo. Ele está acessando essa pasta aqui, né? Então ele está navegando aqui dentro. Ok. Como que você acha que no dia a dia do design, como que ele usaria a IA? Seria basicamente dessa forma que a gente está vendo aqui? Ou seria de uma outra maneira? Olha, a gente fez alguns testes na Ingress. Um dos testes que a gente fez recente com o V0 foi basicamente transformar um protótipo estático do Figma em um protótipo mocado dentro do V0, porque já está usando o código de front-end. E aí, esse código de front-end a gente baixou e os devs assumiram e fizeram back-end em cima dele. Usando também a IA, mas de forma mais estruturada. A gente entregou um protótipo em uma semana e eles, em mais uma semana e meia, entregaram um software pronto. Assim, já com API conectada e tudo mais. Então, assim, dá para pensar nessa estratégia de talvez o designer possa usar a IA para construir a base do trabalho dele. E aí, dali, um dev pode assumir de forma estruturada, sabe? Aí aqui o Cláudio ele fica me perguntando, né, se eu quero que ele faça isso ou não faça aquilo. Então ele vai me perguntar aqui se eu quero inserir isso aqui. Aí como eu não quero ficar respondendo todas as perguntas, eu vou falar que ele pode fazer o que ele quiser agora. Porque também se quebrar, quebrou e eu não estou preocupado com isso. Esse projeto que eu fiz, inclusive, ele está no meu GitHub. Então ele está disponível para quem quiser acessar no meu GitHub e ver o código e baixar e tentar rodar em casa com um cursor, com outras ferramentas para ver e tentar brincar com ele lá dentro também. O link do GitHub do Gui tá na descrição, assim como todos os outros links que o Gui vai compartilhar. O link que ele falou do estudo de 70% lá também vai estar. O link do LinkedIn do Gui, do artigo, tudo vai estar na descrição do episódio para você que está ouvindo e assistindo a gente poder fazer isso aqui. Você está aprendendo com Guilherme Gonzalez, a maior especialista em design system. O Richard fala essa, depois aí alguém vem me pede uma coisa que eu não sei responder, eu falo, e agora? E agora? Não, peraí. Aí você pede pra IA, entendeu? Aí eu peço pra IA, a IA responde errado, a pessoa aí dá errado, e eu falo, não,
não pagou a mentoria. Não pagou a Isso. mentoria, não me responsabiliza. É que você não me passou o contexto todo, entendeu? Exato, faltou. Você tem que me pedir com um prompt estruturado. Sem o prompt estruturado não dá. Não dá, é isso. E aí a gente fica E, vendo aqui ele fazendo enquanto a gente vai batendo papo. Se quiser me perguntar mais coisa enquanto isso, e, acho que já fez, já. e ele vai fazendo, né, Gui? E Acho que vai já fez, dando já. um feedback. Já rodou. Olha só. Ele já tá rodando. Agora ele vai carregar todos os tokens novos. Vamos ver se ele vai quebrar. Provavelmente ele vai quebrar. Se não quebrar, a gente deu muita sorte. Não, Gui, que isso? Não vai quebrar, não. O que que daria mais audiência? Quebrar ou não quebrar? Essa é a pergunta que eu faço. Tentou rodar, não rodou. Ele quebrou. Então, quer dizer que... Mas o legal do Cloud é isso. Ele reconhece que quebrou, porque como ele tá rodando tudo no terminal, então ele começa a rodar, aí ele recebe o feedback do próprio terminal que deu errado e ele vai e tenta corrigir. Então ele é um pouquinho mais inteligente do que a maioria das IAs, porque ele não precisa que eu fale para ele que errou. Se ele estiver rodando tudo dentro dele, ele vai lá e fala assim, tá dando errado, vamos tentar de novo. E enquanto isso ele está trabalhando, o seu estagiário está trabalhando, se alguém quisesse começar hoje, Gui, com IA, né, em design system ou na carreira de design, quais as bases que você recomendaria? Prompts, plugins, arquiteturas? Olha, eu acho que primeiro entender bastante a engenharia de prompt, como funciona. Tem alguns artigos muito bons por aí. Acho que eu posso pegar alguns e mandar. Esse que eu escrevi no LinkedIn também vai estar disponível aí, mas ele é só uma base mais nos meus aprendizados e não tanto como fazer, né, como estruturar um bom prompt. Mas eu acho que entender, né, os tipos de prompt. Um dos prompts mais legais que tem é de você dar um papel para a IA, explicar para ela, falar tipo assim, seja meu especialista, pesquise coisas para me trazer a resposta, né? Tipo, por exemplo, uma das coisas que eu achei muito legal do Cloud, eu estava rodando hoje, e aí eu virei como num prompt e falei, a funcionalidade tal do que eu estou fazendo, eu preciso que você aplique as melhores práticas de usabilidade para construir esse menu lateral. E aí, no meio do teste, ele simplesmente parou e falou assim, você quer que eu leia um artigo do UX Planet? Aí ele mandou o link do artigo do UX Planet. Aí eu falei, tá, eu quero. Também eu vou ler um outro artigo aqui do Nielsen Norman Group. Aí ele simplesmente pegou, baixou os artigos, incorporou no código e tentou usar isso como referência para construir o software. Ou seja, a inteligência artificial, por conta própria, vamos dizer assim, teve a iniciativa de melhorar com base em uma referência de qualidade feita por um humano. Mas ela não tinha isso já de base pronta. Isso é interessante. Gostei dessa interação. Ela vai... a sua boa definição que você usou lá no início, que é como se fosse um estagiário. Ele vai fazendo, ele vai lendo, ele vai pesquisando. Mas é exato. Eu acho que esse que é o bom, né, de usar ele. Aprender um pouquinho de terminal é bom, de regra, de como funciona, o que precisa escrever. Acaba ajudando, porque, por exemplo, no caso desse cara aqui, é meio inviável fazer tudo manualmente. Eu acho que ele tá travando por causa do tamanho do JSON, viu? Olha só. Então, dica. Eu mandei um JSON de 14 mil linhas. Não jogue um JSON de 14 mil linhas no terminal. Isso já... Primeira dica. Quebre o JSON em partes. Dá pra fazer isso também, Gui? Vai quebrando o JSON em partes e vai fazendo? Dá. Eu peguei um JSON sem nem olhar o que eu peguei, né? Eu peguei 14 milímetros, falei, copiei, colei e falei, só vai. Manda esse cara ir, né? Provavelmente ele deve estar travando em alguma barreira técnica ali. Mas aí, para quem quiser ver o código, só mostrando, aproveitando enquanto ele tenta carregar ali. Cadê? Nos repositórios do meu GitHub. Eu fiz esse mesmo carinha aqui. Ele está disponível neste
Não, é este aqui. Aqui. Esse GitHub aqui. E aí, para quem ficou na dúvida, né, ele tá rodando gratuito. Dá para ver ele em código funcional. Tá, isso aqui já tá no GitHub, né, usando o GitHub Pages, então é aquele mesmo design system que eu tinha feito, mostrado antes, só que esse aqui tá rodando a live, pronto para quem quiser usar de referência, ver quais são os add-ons que eu usei, tipo add-on de grid, add-on de mudar o tema, se eu quero ver espaçamento, para poder ver as medidas dos elementos, então funciona bem pra caramba isso aqui, eu acho ele muito prático. Enquanto isso, vamos ver. Não foi. Acho que vai ficar aí tentando até amanhã. Vamos tentar fazer um prompt errado aqui, em tempo real. Mas é isso. Acho que o que a gente está mostrando aqui para a galera que está assistindo e ouvindo é a vida real. É assim que é trabalhar com IA. Você vai fazer, você vai quebrar, aí você vai falar, pô, descobri aqui que um JSON de 14 mil linhas não serve. Deixa eu tentar uma outra abordagem. Não vai. Isso é tentativa e erro, tentativa e erro. E aí vai, né? Aqui, nesse caso, eu estou mostrando aqui, ó, mas esse aqui é o GitHub que está com todo o código desse design system que foi feito por uma IA. Aqui a única parte humana minha aqui dentro desse projeto foi dizer o que eu queria dentro do design system. Que eu pedi especificamente por botão, checkbox, input, radio button, eu queria só esses 4 componentes, não queria deixar ele robusto demais justamente para não ficar pesado, porque eu não sabia o que ia acontecer, e eu foquei em ter a coisa mais básica possível. Né? E aí está disponível aqui, quem quiser pegar, baixar, quebrar ele inteiro com outra IA, fiquem à vontade, que tá aí para isso, para ser estruturado. E aí, voltando àquela pergunta, né? Para quem quiser estudar sobre usar IA no dia a dia como designer, eu construí esse meu projeto, que é o Dare Framework. Ele é um framework pensado estruturalmente para ajudar um designer a usar IA no dia a dia. Né? Então, ele é um projeto open source, gratuito, ninguém tem que me pagar nada para aprender com ele. Mas ele é basicamente uma estruturação dos níveis de adesão da IA dentro do processo de trabalho com design. Desde um processo totalmente manual, onde eu não vou usar nada da IA, só o cérebro, mão e suor, né, como eu coloquei aqui, que é como os incas faziam, porque a gente não faz mais isso, né, a gente depende da IA até para respirar hoje em dia nas empresas. Daqui a pouco vai ter uma IA que você fala, me lembra de usar o pulmão. E níveis de construção, né, do tipo, como que eu vou gradualmente aderindo a IA de forma prática no dia a dia, no meu processo de trabalho como designer. Então, uma IA assistiva, que a gente já conhece, o ChatGPT, o Fig de AI, o Notion AI ali que vai ajudando a gente, mas é uma coisa muito gradual. Um acelerador mais visual, como o Midjourney, como o DALL-E, ou agora o GPT Image One, né? Um copiloto, que aí eu uso a IA, mas eu lidero, só que a IA pode propor coisas, ela fica num nível mais propositivo. Um nível de cocriação modular. Esse projeto foi todo baseado no Atlas Framework, que é um framework de IA para desenvolvimento, então eu simplesmente fiz um fork dele pensando para o designer, né? Como que seria no mundo do design. E o que eu gosto dele é que para cada nível eu trago essa quebra, que é, se eu estou no manual, o que está acontecendo no manual? Eu tenho zero dependência da IA, uma velocidade baixa, porque eu opero muito manualmente as coisas, mas eu tenho total controle. Então, quando eu vou aderindo a IA, o que eu estou fazendo, na verdade? Se eu vou pegar aqui o nível do copiloto, eu estou diminuindo o meu controle, então eu abdico de controlar as coisas, para aumentar minha dependência com a IA, mas também para aumentar minha velocidade. E eu falo que o nível do copiloto aqui é o nível mais equilibrado, né? Que ele é o mais funcional ali. Mas eu posso ir também para o mais extremo, eu posso ir para uma automação totalmente guiada, onde eu vou simplesmente mandar as coisas na IA e vou deixar a IA fazendo as coisas para mim. E aí, tá, mas eu quero chegar lá, como que eu faço para chegar numa automação guiada? Tem também, dentro desse mesmo framework, eu documentei
quais ferramentas a gente tem ali para trabalhar, né? Então, se eu quero chegar no nível de automação completa, quais ferramentas eu posso usar, quais ferramentas existem, qual que é o risco, como que eu estruturo isso de forma clara. Aí, se eu quiser explicar isso para um stakeholder da empresa, por que eu preciso que a empresa invista em algum recurso de IA, quais são as vantagens, né? Aumentar a produtividade, ter uma inovação mais acelerada, ter um controle mais equilibrado do processo, e aí por aí vai. E tem um manifestozinho que é o que eu falo, né? A IA ela tem que ser vista como ferramenta, não como mestre, eu não posso ficar totalmente dependente da IA. E o porquê que eu construí isso aqui é pensando muito em como designer, é muito fácil a gente se perder nas ferramentas. Eu vejo o mercado de design já está há anos perdido no Figma, né? De parar de discutir coisas importantes para discutir o recurso novo que o Figma lançou. A IA surgiu para isso acontecer escalado vezes 5, muito fácil. Ah, porque o GPT me disse que uma pesquisa é feita desse jeito. Não, não é. Vamos lá, gente. A base é nossa, o conhecimento é nossa, a IA ela só replica o que a gente dizer de padrão. Então, se a minha referência é, se eu sou um designer ruim, a IA só vai fazer eu ser um designer ruim com esteroides. Né? É o mesmo processo aqui. E aí eu trouxe esse framework muito para ajudar educativamente o mercado de design a construir uma relação com a IA que seja positiva. É um framework aberto, como eu falei, ele existe para ajudar, mas o ponto-chave que eu tenho falado muito para quem me pergunta é: não se trata de você falar, eu estou no nível 0 e quero chegar no nível 5. Se trata de eu estou projeto a projeto escolhendo qual é o nível de dependência da IA que eu vou trabalhar. Pode ser que em um projeto, uma empresa, eu consiga trabalhar no nível 5, pode ser empresa que eu vou trabalhar no nível 1, pode ter projeto que eu vou trabalhar no nível 0. Vai depender do meu nível de consciência de como que eu vou usar a IA dentro do processo. Só que o foco é esse, é de conscientemente saber que nível que eu vou trabalhar. Ah, eu tô no nível 1, quero passar pro nível 2? Tudo bem. Mas não trabalhar como se fosse uma corrida. Né? Do tipo, eu estou no 0 e preciso chegar no 5. Pode ser que não. Pode ser que você só chegue no 1 e tá tudo bem. Acelerou o suficiente pro seu trabalho. Né? E tem sido muito esse meu mote, assim, que alguém me pergunta, como que eu faço para chegar no mesmo que você faz? Pô, eu vejo que você mandando artigo lá, você fez um design system em 5 dias. Eu falei, legal. Mas eu tenho uma bagagem de 11 anos trabalhando com design system antes de fazer esse design system com IA. Tem toda uma bagagem de conhecimento, de estudo, de coisas que eu já fiz, vivenciei, conversei com desenvolvedores, mexi no código, que aí é o meu terceiro teste, né, o meu desafio, o meu projeto que ainda não está dando certo, esse eu nem consigo mostrar ele de verdade, mas eu peguei um design system pronto de verdade, que é o do Gympass, ele é open source no GitHub, eu baixei a base dele e estou tentando fazer ele rodar na IA, pegando uma coisa já robusta, já gigantesca, com um monte de recursos, migrando ele de framework, migrando de estratégia, migrando nome, mudando estrutura, mudando um monte de coisa nele, pra ver se eu consigo fazer ele rodar. Esse ainda tá um pouquinho mais sofrido. Esse framework pode ser usado por qualquer pessoa, certo? Então o link do framework do Gui tá na descrição. E Gui, a gente vai ter que fazer um conteúdo aqui sobre esse framework, porque a galera gosta de framework, né? Então, aí eu já, aqui, durante o episódio, a gente já proponho a gente escrever um artigo sobre esse framework em conjunto aqui, ensinando, trazendo exemplos, os inputs, os outputs aqui do framework, alguns cenários assim de como usar, por que usar, ali bem didático, para que a galera conheça, né? Porque o que a gente usa muito são os frameworks da gringa que foram construídos em um contexto totalmente diferente do nosso, né? Então quando algum brasileiro com a sua bagagem, a sua inteligência cria um framework, eu acredito que esse framework deve ser adotado por muita gente, porque foi baseado num contexto nosso aqui. Então vale muito a pena. Então você que está assistindo, ouvindo a gente, vai ter um texto feito em conjunto aqui, PG e Gui, sobre esse framework um pouco mais didático para você
implementar e levar para dentro do time, da empresa, compartilhar nas empresas aí. Porque eu sei que vocês adoram um frameworkzinho. Então a gente vai fazer isso. Ô Gui, deu certo? Ó, deu verdinho ali, hein? Ele disse que deu. Vamos ver se foi, né? Uma coisa que eu aprendi deu verde é bom. Pois é. Se sinalizar vermelho é ruim. Aqui eu também, eu vou ser sincero que eu fui muito bruto com ele, né? Mandar um JSON de 14 mil linhas. Eu vou admitir que assim, até eu ficaria com medo se alguém falasse assim: pega esse JSON de 14 mil linhas, pega e faz ele funcionar. Sem olhar o que tá lá dentro, sem ver se ele faz sentido. Ok, então, ensinamentos. Tenha um bom prompt. Segundo, por favor, veja o tamanho do JSON que você vai compartilhar. Então, 14 mil quebra. Então, a gente já sabe. Não foi uma ideia boa, né? Você vê que assim, ele trouxe aqui tudo que tá no JSON, ele até criou aqui, a gente comparar aqui, ó. Por exemplo, ele estava trazendo só um design token visualização e estava trazendo tudo como página estruturada aqui dentro, tá vendo? E nesse novo, ó, ele trouxe aqui, mas ele trouxe mais, ele adicionou uma página de transições, então é uma página de animações que não existia, shadows não existia, provavelmente ele trouxe aqui um monte de coisa de família de fonte que eu nem olhei o que tinha. Então, assim, eu vou por desafio, eu vou fazer esse negócio funcionar para depois eu subir e aí eu mando, assim, ó, tá aqui a versão com os 14 mil linhas de JSON, tá aqui. Isso, por favor. Mas ainda não dá pra fazer isso em tempo real, que senão eu vou ficar aqui algumas horas tentando. 2000 anos depois. Bom, consegui aqui depois de algum tempo construir os tokens que eu tinha mostrado. Agora já renderizando localmente, eu ainda vou subir essa mudança no GitHub, mas já tem aqui também todos os tokens daquele JSON de 14 mil linhas, né? Então todos eles estão aqui. E aí eu adicionei mais um recurso além de ter feito isso, que foi mostrar uma coisa que tem dentro daquele design system do Figma, o Untitled UI, que é colocar o tema light ou dark de acordo com a necessidade, né? Então, se eu mudar o tema, ele reconhece aqui e aí ele fala qual que é o tema que eu estou usando. Aí ele tem um demo aqui de como funciona esse tema e tem um showcase completo do tema também. Não é perfeito, claro, tem um erro aqui, um erro ali, uma coisinha para corrigir, mas é uma interpretação bruta da IA de uma coisa que era um JSON bruto também, sem nenhuma referência, documentação, sem nada. Eu simplesmente peguei aquele JSON e mandei ele carregar. Para quem quiser entender um pouquinho do que eu tive que fazer, na verdade foi um trabalho bem braçal. Eu peguei aquele JSON, em vez de mandar ele como copiado aqui, porque aí dava o problema de interpretação, eu mandei ele para a pasta do Design System, né? Então, aquele JSON veio para cá e fiquei fazendo vários testes, que é o trabalho de formiguinha que tem que fazer com a IA como suporte no Vibe Coding, que é fazer vários interpretadores. Então eu pedi para ele interpretar em outro, ele foi corrigindo e melhorando a interpretação do JSON até ele encontrar um entendimento completo desse JSON. Então, é um trabalho chato, porém, vamos ser sinceros que ele faz muito mais rápido do que eu pedir para um dev ficar fazendo um JSON por vez, uma correção por vez, né? Ele fez tudo em coisa de o quê? Da hora que a gente gravou para cá, coisa de 4 horas ele interpretou todos os tokens e corrigiu todos eles e aplicou já em stories específicos para dentro do nosso storybook, né? Então é bem importante entender como ele funciona, né? Ok, a gente já falou sobre como criar um design system em 5 dias, você já falou do framework, você já falou dos seus projetos. Aí vou fazer uma pergunta para a gente se encaminhar para o final, como que você vê a maturidade da área de design aqui no Brasil e como que você vê a maturidade das empresas relacionadas ao design system? A pergunta é complicada, hein? Vamos lá. O que eu enxergo? Eu acho que, tecnicamente, do ponto de vista técnico, design técnico,
o brasileiro ele tá acima da média do que eu vejo de discussões rolando no internacional. Porém, o brasileiro sofre de uma coisa chamada síndrome do vira-lata. Então, a gente sempre acha que a gente está abaixo da média, mesmo quando a gente já passou do teto da média faz muito tempo. Então, eu acho que, mercadologicamente falando, os designers brasileiros são capazes de serem mais referentes do que muitos lá de fora. Quando eu trabalhava na Whirlpool, eu entrevistava muitos designers de fora para ajudarem equipes globais a contratar. E a média de todos que eu entrevistava eram muito ruins. Eram, muito direcionados para uma forma de trabalhar específica. Eles eram muito focados em frameworks específicos. Design Thinking ainda era um elogio. Framework que eu falo é o cara não saber sair da CSD, né? Ele entrar lá e falar assim, meu trabalho é montar uma CSD e responder as dúvidas. Então, acho que assim, do meu ponto de vista, design, de forma geral, aqui no Brasil, está acima da média. A gente é muito persistente como nação de tentar perseverar em cima do sofrimento. Então, a gente vê ali ferramentas muito caras. O Figma está extremamente caro para o brasileiro pagar, né? E tanto que eu vejo assim, não consigo pagar, o que eu faço? Eu vou me virar com o gratuito. E a gente consegue fazer acontecer, né? Porque a gente tem que colocar aqui, $15 do Pro pro brasileiro vira o quanto agora? $15 está virando... Acho que é R$75, não? 75, 80? Deixa eu ver, $15 está dando R$80 agora. Pro brasileiro médio, R$80 por mês já é uma grana alta, em uma ferramenta só, né, que não faz tudo sozinho. E aí você vai ver, por exemplo, o Figma Organization para a companhia, vamos dizer assim, 500 designers, assim, vamos colocar 10 designers pagando $60, então vamos dizer $600 mensais. A gente tá falando de R$3.200. Para uma equipe de 5 pessoas, é quase o salário o salário de uma pessoa ali só com uma ferramenta, né? Então, e fora que a gente tem outras ferramentas, outras necessidades, coisas por aí vai. Então, assim, eu vejo que o brasileiro tem esse poder, né, de ser um pouco mais persistente, resiliente a estruturas, e o nosso viralatismo faz a gente achar que a gente não é. E aí, do ponto de vista de olhar para Design System, eu diria que isso se inverte um pouco porque a gente ficou muito vendido a cursos recentes. A estrutura, a metodologia de venda de cursos é muito prejudicial assim, para a forma como o designer evolui. Porque a gente vê muito curso com alta qualidade de gravação, mas baixo conteúdo. Versus muitos conteúdos inversamente proporcionais, né? Que não conseguem ter ali um investimento bom, ou, por exemplo, o professor às vezes não é um cara muito dinâmico na aula, mas quando você vai ver o conteúdo é riquíssimo, só que ele não consegue vender, porque, sei lá, ele não consegue usar a fórmula do lançamento do Érico Rocha para ser venda massiva, como a gente sabe que é a estratégia, que a marca ali a estratégia é vender, é fazer dinheiro, não estou preocupado se a qualidade do curso é boa ou não. Salvo engano, né? Até se você for ver os próprios materiais do Érico Rocha sobre o assunto, ele fala que você precisa entregar aquilo que você promete. Só que como você mede que a entrega realmente atendeu a expectativa do que você prometeu? Não tem. Né? Não tem embasamento ali. E eu acho que Design System é um negócio que não ficou claro para ninguém até agora. Porque Design System ele é uma coisa meio produto, meio projeto, meio desenvolvimento, meio design, meio lá, meio cá, é parte de todo mundo, não dá pra só uma pessoa fazer tudo. Eu falo, por isso que eu fiz aqui, legal, eu fiz a documentação, eu fiz o componente do código usando a IA, mas tem a parte mais difícil de todas, que é a manutenção disso no dia a dia, é conseguir engajar as pessoas em usar exatamente o que eu fiz aqui, em os desenvolvedores não quebrarem o código para fazer a versão deles, em o designer não ir lá e ignorar a documentação do Figma. E essa parte não dá para ensinar.
Porque, por mais que eu ensine na teoria como isso acontece, na prática, cada contexto vai ser um contexto diferente. E quando eu tentei fazer meus cursos de Design System, aonde eu desisti foi quando eu percebi justamente isso. Eu falei assim, eu posso ensinar teoria de tudo que eu quiser. Só que quando eu ponho na sala pessoas de empresas diferentes, com contextos diferentes, eu não consigo igualar o nível de maturidade de todas elas. Porque tem uma empresa que está muito madura, tem uma empresa que está um pouco madura. Consequentemente, o designer que está numa empresa muito madura vai ter mais maturidade para entender o que eu estou falando. E o designer que tem menos maturidade vai ter mais dificuldade para conseguir replicar aquilo no dia a dia. Então, como que eu nivelo as coisas? E aí foi quando eu percebi que o Design System está num nível de complexidade que talvez é uma daquelas coisas que precisa ser no contexto in company. Né? Se uma empresa quiser contratar um curso de um especialista como eu para fazer um Design System ali dentro, é quase uma consultoria, não é nem um curso. Não vou ir lá ensinar meia dúzia de teoria para as pessoas e sair e falar, beleza, agora faz aí, se vira. Na prática, eu vou ter que estar ali acompanhando. E eu acho que quem entendeu isso muito bem foi o Nathan Curtis, que é o pai do Design System moderno, né? Que ele era do Lightning da Salesforce. Ele fez a 8Shapes, que é uma consultoria educativa de Design System, mas que no final é uma consultoria. Né? No final, a empresa é contratada para fazer o Design System acontecer, seja como for. Né? A Meiuca tenta fazer isso aqui de uma forma estruturada, mas também sofre muito com isso. Cada empresa é um contexto diferente. E aí vem o lado do mercado, né? Como que eu vendo lá fora que eu entreguei uma coisa que na verdade não fui eu que entreguei porque foi feito pela equipe interna, mas foi feito pela equipe interna porque eu ajudei a equipe interna a conseguir fazer. E aí é o desafio da consultoria, do mercado, de como que eu me divulgo, como que eu vendo as coisas que eu faço. É um cenário bem complexo. E eu acho que essa é a dor da maturidade do Design System. Não é algo do designer. O designer, na verdade, ele faz uma pontinha de 10% do Design System. Ok, vou fazer essa pergunta pra gente encerrar. Você acha que... Eu tava pensando esses dias sobre a questão da gente ver muitas empresas se vendendo como a gente coloca o cliente no centro, centrada no cliente, a gente é data-driven, a gente tem cultura de produtos, a gente tem cultura do teste de experimentação, etc, etc. Só que me parece muito mais um discurso criado para o pessoal de atração e recrutamento do que uma cultura realmente vivida pelas lideranças da empresa. Você entende também isso? E aí, até saindo um pouco do design system, mais pela carreira de design, você ainda acha que até mesmo aquelas empresas que têm uma certa maturidade de design, porque são poucas empresas no Brasil que são design-centric, né? Ali, então, tipo, se alguém me perguntar para mim, Jorge, qual que é o maior exemplo de uma empresa design-centric para você? É a Airbnb, na minha humilde opinião. Ele é design-centric puro, é tudo focado em design, ali. Até mesmo as demos, né, as apresentações, os lançamentos de novas funcionalidades, você percebe que tem ali uma cultura de design centrado ali, né? Centrado no design, etc, etc. Aqui no Brasil eu não vejo muitas empresas centradas no design. Tem times de design fortes, tal, mas assim, me parece muito mais espuma do que realmente uma cultura mesmo, porque só tá no pilar, só tá no time de design. A empresa toda meio que tipo, design é o pessoal que faz a pesquisa, o pessoal que usa o Figma, o pessoal que vê os textos, se estão bonitos e tal. Como que você vê a questão agora olhando para o mercado e essa questão das empresas olharem... porque eu estou dando uma puta volta para não ir na polêmica, porque se eu for falar real aqui... vamos lá, vamos na real, vai. Ok, você não acha que as empresas brasileiras não dão o real valor para o design?
Eu tenho certeza disso. Mas aí eu vou entrar agora na polêmica sobre isso. Na minha visão. E aqui eu vou falar assim, é a minha visão pessoal, não tem... doa quem doer, mas assim, eu tenho que ser real com isso. Eu acho que isso é culpa do próprio designer. Por que eu acho que isso é culpa do designer? Porque o designer continua, por anos, tentando ser sub-área de alguém. O que eu quero dizer com isso? Desde que eu comecei em design, quando eu ainda era webmaster, isso eu entendi a minha idade agora, mas beleza. Que eu sempre vi? Designer gráfico trabalhava para o marketing. Web designer trabalhava, sei lá, para uma agência. Mas dentro da agência, o que ele trabalhava? No setor de criação, que ele nunca você vê o design sendo protagonista da sua própria área. Você nunca vê uma área que vira e fala assim, nós somos designers, a área é de design, e a gente tem uma cadeira na mesa dos diretores do C-Level sobre design. Não, geralmente o designer está embaixo da tecnologia, ou embaixo do produto, ou embaixo do marketing, ou embaixo do atendimento. Você nunca vê o design como uma área que se fortalece e fala assim, eu sou uma área técnica aqui dentro, eu tenho parte da decisão de negócios dentro do negócio. E isso é o maior impacto que acontece, porque uma vez que o designer sempre está embaixo de alguém, né, por exemplo, por que não existe design de um ponto de vista direcional, né, de negócios? É muito difícil. Pouquíssimas empresas, como você mesmo falou, pouquíssimas empresas têm ali um CXO, né, sei lá, um Chief Experience Officer, ou um DEO, Design Executive Officer, alguma coisa do tipo. Tem alguns nomes que já apareceram no mercado, mas nunca pegaram de verdade. Por quê? Porque nenhum desses nomes realmente representa o papel do designer da empresa. Geralmente é alguém ali que é um diretor, até pode chegar a um cargo de diretor, mas a companhia não pega e fala assim, esse cara toma a decisão do negócio. Não, ele no máximo toma a decisão do mercado, do design. Mas não o negócio não está pautado naquela decisão. É muito difícil você ver uma empresa que coloca essa posição. E quando você vai ver os designers nas empresas, geralmente eles são apagados. E não é falando mal da equipe da área de produto ou falando mal da área do marketing, não, é culpa do próprio designer. O designer se coloca ali como um subalterno, um executor que precisa de orientação de alguém. Ele não consegue simplesmente ser proativo de virar e falar, produto, você está tomando a decisão errada. Vamos conversar com as pessoas ali na rua, vamos entender o que está acontecendo com o nosso cliente. Isso é realmente ser centrado no usuário. Não é, vou fazer uma pesquisa bonita, vou usar um framework de pesquisa. Não, vamos sair aqui, vamos falar. Quando eu estava na DASA, em 2017, 2018, eu fazia muito isso, assim. Vamos, gente, a DASA é um grupo de medicina, mas o nosso cliente está no laboratório, ele não está aqui no escritório. Então, se a gente tiver a oportunidade de ir lá no laboratório e ver o que está acontecendo na prática, como que é o atendimento? Pô, eu lembro a gente fazendo testes de usabilidade, o sistema de atendimento era feito em DOS. Então, assim, eu tô falando em 2017. O sistema de atendimento era feito em DOS. Já vamos falar que isso já é meio absurdo quando a gente fala em nível de tecnologia. O atendente levava 20 minutos para atender porque ele tinha que ficar usando o Alt Tab para conseguir passar de um formulário para o outro. E aí você vira e fala, mas isso é o atendimento. Não, aí o que a gente fez? A gente montou um novo sistema de atendimento, fez um protótipo funcional no Azure, colocou ele lá e a gente conseguiu reduzir o tempo de atendimento em 15 minutos. E o atendimento de 20 caiu para 5. Num protótipo. Mas por que esse protótipo não podia ser o sistema final? Porque o design tinha que responder para o PM tinha que conversar com o Tech Lead e o PM saíam da sala, iam decidir o que ia ser feito e voltavam e falavam, não vai ser isso, vai ser assado. O designer não estava na parte da tríade, ele não estava ali tomando decisão, ele não estava ali sendo parte daquilo, ele era só mais um executor dentro daquele time. E aí eu era o head, tinha que ir lá e discutir com todo mundo para tentar fazer todo mundo falar, gente, a gente já fez o teste, a gente já provou que funciona, vocês não precisam escutar, ir lá e discutir qual que vai ser a tecnologia que vocês usam, só faz o software funcionar. É só fazer um formulário, não tem nada de absurdo aqui dentro.
E aí, esse tipo de situação tinha suas complexidades? Tinha, mas não, o designer ele se apaga dentro da própria estrutura das companhias e se coloca nesse lugar de subalterno das outras áreas. E não é as áreas que estão erradas, é o designer que está errado. Não é, o designer não é escutado. Não, o designer não se faz ser escutado. Você não vê o designer se apropriando de métricas de negócio, de entendendo a dor do produto, de entendendo deadline, prazo, time to market, de ROI. Ele vai lá e fica reclamando porque a companhia não paga o Figma Organization, que custa $45 por mês por usuário. Então é caro. Aí ele vai lá, reclama disso e não entende por que a companhia faz um layoff depois disso. Por que ela não entende por que o designer não entregou valor. Tem um lado do designer que é... Eu via isso muito nas equipes que eu liderava há uns anos atrás. Chegava aquelas reuniões extremamente tediosas de resultado da companhia, os designers não prestam atenção. Eles não se apropriam da narrativa da companhia. Se não está falando de design, não me interessa. Isso é prejudicial demais. A quantidade de designers que eu já vi que não entendem nada do que está acontecendo no negócio. Não fazem ideia de como que é o mercado que é da empresa que ele trabalha. Ele simplesmente existe no mercado de design. Se ele não está no design, se não é design que está sendo falado, ele simplesmente ignora aquele assunto. Ou seja, de novo a gente volta para o que eu estou falando. Para mim, o culpado do design não ser valorizado é, em grande parte, e eu vou ser atacado por um monte de gente por falar isso, mas a verdade é essa. A culpa do designer não ser valorizado é porque o próprio designer não se valoriza. Ele não se coloca num lugar de discussão. Ele quer discutir sobre centralização ser centrado no usuário, quando ele mesmo não faz pesquisa. E fazer pesquisa não é gastar dinheiro para fazer uma pesquisa complexa. Cara, quando eu era consultor, o que eu já fiz de pesquisa de simplesmente levantar a bunda e ir no Starbucks, sentar lá e procurar gente que casasse com o perfil do que eu estava precisando, conversar com as pessoas, pegar feedback. Não é o perfil perfeito. Não é perfeito. Mas não é pela pesquisa ser perfeita, é pelo resultado. Eu trazer uma visão de centralização do usuário. Forte, hein, Gui? Eu não tenho mais, eu não tenho que acrescentar aqui. Eu acho que só essa parte já vale um episódio inteiro. E eu acredito que a gente possa fazer no futuro um episódio, eu, você e o Richard, para a gente dissecar e tentar ajudar os designers a terem mais relevância nas empresas. Ô Gui, muito obrigado pela aula. Foi uma aula, eu aprendi demais. Eu vou instalar o Cloud Code aqui, o terminal aqui para eu brincar também. Mas eu já aprendi que não posso mandar nada de 14 mil linhas para ele. E muito obrigado por toda essa sinceridade. Acho que as pessoas que ouvirem, principalmente essa última parte do episódio, elas não precisam te atacar, porque é apenas uma opinião de alguém experiente, que já viveu N contextos e que, da sua forma, tenta ajudar a área de design no Brasil e os designers a evoluírem, a se tornarem profissionais, não designer, mas profissionais estratégicos nas empresas. Então, Gui, muito obrigado pelo seu tempo. É uma honra tê-lo aqui no PG. Eu agradeço aí pelo convite, por estar aqui, estou à disposição sempre para a gente falar. Posso ser aquele cara que fica dando pitaco com coisas aleatórias e posso entender outros assuntos, tá? Design System é só mais um dos assuntos que voam na minha mente. Eu sou cheio de me meter em produto, me meter em tecnologia, mesmo não sendo de tecnologia, nem sendo de produto especificamente, mas eu gosto de opinar. Então o Gui fez algo que ele não deveria fazer agora, que é se colocar à disposição do PG. Então eu vou encher o saco do Gui para ele vir mais vezes, ele voltará mais vezes aqui no PG. Então você que ouviu até aqui, siga Guilherme Gonzalez no LinkedIn. Todos os links estão na descrição, framework, GitHub, todos os projetos do Gui vão estar aqui na descrição. Não se esqueça, compartilhe esse episódio, comente aqui no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify. Estamos lendo, estamos ouvindo e vendo o que vocês acham, o feedback de vocês sobre os episódios.
Beijos, tchau, fui!